O nosso modelo de ser alguém consiste na presença do pensamento que se repete. É o pensamento que se repete. Pensamento presente em nós é um repertório de lembranças, de recordações, de imagens. E se processa em cada um de nós de uma forma particular, mas em geral a mecânica é uma mecânica comum, é uma maneira comum. É a nossa consciência egóica, é a nossa consciência pessoal. A expressão consciência, ela podemos usar e dar a essa expressão diversos significados. Assim como a expressão mente. A mente humana, a mente do eu, a mente egóica, a mente da pessoa. Assim, é essa consciência pessoal, é essa consciência humana, é essa consciência individual. Há uma confusão aqui. A confusão básica é em colocar essa consciência individual, essa mente egóica, essa mente do eu, como algo que de fato é particular. A consciência do ser humano, a mente do ser humano, é a mente comum a todos, é a consciência comum a todos. A particularidade é como cada um funciona. Na sua particularidade de lembranças. O que são essas lembranças? São as experiências. Eu tenho para mim que é fundamental a gente compreender essa questão de como a experiência em nós ela encontra a sua permanência, a sua continuidade, a sua sustentação. Ao passar por uma dada situação, você guarda essa lembrança. Ela agora é uma experiência. É uma experiência particular aí, nesse corpo e nessa mente. Em geral, é isso que nós chamamos de minha consciência, ou minha mente. Na verdade, a forma como isso irá se expressar é algo comum em todos. Por que é importante a gente compreender isso? Uma vez que você compreenda o que é essa experiência aí e como ela vem se sustentando, você tem um portal que se abre para uma qualidade nova de lidar com o momento presente. Nós não sabemos lidar com o momento presente sem esse experimentador. Sem esse experimentador. A forma como você lida com um tipo de pensamento, ou sentimento, ou sensação, é sempre a partir do que você tem como memória reservada em você, como lembrança. Ou seja, é sempre a partir desse velho experimentador. Então, nós não temos um contato direto com a vida como ela acontece, de uma forma nova, porque estamos constantemente sustentando a ideia de alguém presente, sendo experimentador dessa dada coisa. O contato com a vida em liberdade é o contato com o momento presente sem esse experimentador. A presença do experimentador é a presença dessa ideia de particular consciência que temos. É a consciência do mim, do eu. Enquanto a vida está acontecendo neste instante para um experimentar,
nós estamos entrando em contato com a vida a partir do experimentador. Colocando isso assim de uma forma bem direta, bem objetiva, para efeitos de clareza aqui. Quando você fala com alguém, esse alguém é reconhecido pelo experimentador. Aí. Ou seja, quando você fala com alguém, você está diante, na verdade, do experimentador. Ele ou ela é, na verdade, aquilo que você representa para si mesmo, dele ou dela. Então, ele ou ela é a presença desse eu. Esse experimentador, nesse contato com ele ou ela, não está diante dele ou dela, está diante do que o experimentador representa. Repare como é importante isso. Se o seu marido lhe aborreceu ontem, ao se encontrar com ele hoje, você está se encontrando com o experimentador. Você não está se encontrando com ele, você está se encontrando com você, que é o experimentador desse registro, desta experiência, desse passado. Existe algo aqui de uma grande beleza. A nossa dificuldade em lidar com a vida é porque estamos lidando com a vida a partir da ideia que trazemos sobre a vida. A nossa dificuldade em lidar com o outro é porque o outro é uma pessoa. Essa representação dele ou dela é algo muito particular para mim. Essa é a consciência do eu. Essa é a consciência individual aqui. Não existe tal coisa como uma consciência individual. O que temos presente é uma memória particular dele ou dela. A consciência é a consciência humana. E ela vem funcionando assim. Eu tenho colocado aqui para vocês a importância de um encontro com algo além desta consciência humana. Naturalmente, desta consciência particular e individual que temos. Que é essa consciência que nos coloca nesse contato com ele ou ela a partir do que a gente projeta sobre ele ou ela. Um casal que vive há 10 anos, eles têm absoluta certeza, eles carregam absoluta certeza de que eles se conhecem. Não é um absurdo dizer isso. Você não se conhece, mas tem absoluta certeza que você conhece o outro. O que você tem dele ou dela é esse experimentador. São essas memórias, lembranças. É muito estranho ouvirmos isso e até aceitarmos isso. Até de uma forma hipotética, com uma hipótese. Será que é verdade isso? Que esse eu, essa consciência em mim, esse experimentador em mim, o que ele está vivendo é ele próprio se projetando? Mas isso, de fato, é assim. O sentido do eu em mim, esse mim que eu sou, a pessoa que eu sou, está isolada da vida. Está vivendo em um isolacionismo, em um autocentramento, dentro de um sentido de separação enorme entre ele, esse eu e a própria vida, esse eu e o outro.
Agora, isso não é tão simples assim. Isso traz uma grande complexidade interna, de identidade isolacionista, separatista e de confusão e de sofrimento. Todo sofrimento presente em nós está nesse isolacionismo, nesse modo particular que estamos lidando com o outro, que estamos lidando com a vida. Porque nós estamos lidando com a vida, com o outro, a partir desse eu, que é o experimentador. Quando você olha para alguém, o seu olhar é a partir daquele que observa, e esse que observa é o experimentador. Nós já temos falado, estamos falando vez após vez, isso aqui. Aquele que observa, ele não está separado daquilo que ele está vendo. O observador é a coisa que ele está vendo. O observador é a coisa observada. Quando você está triste com alguém, não é com alguém que você está triste. A sua tristeza em você é a sua dor. Em si mesmo, em si mesma. Com você. Porque o observador é a coisa observada. O experimentador não está separado da experiência que está tendo. Essa separação não existe. Isso é fundamental para o fim do sofrimento. Aí. Ter a revelação de que o elemento em você que sofre não está separado do sofrimento que sente. E ter a compreensão de que esse sofrimento aí não está sendo causado pelo outro. É a presença desse experimentador, a presença dessa dor. A gente passa uma vida inteira na crença de que as pessoas nos fazem sofrer, de que o mundo nos faz sofrer, de que as situações criam sofrimentos para mim. Na realidade, é esse autocentramento, é esse modo de lidar com o momento presente, a partir da ideia de que o mundo está do lado de fora, separado de mim, a base, a estrutura para esse sofrimento. Ninguém pode, nada pode lhe causar sofrimento. O particular sofrimento seu é o particular sofrimento do eu. A direta visão disso requer um olhar muito acurado, preciso, cirúrgico, para todo esse processo dentro de você. Mas reparem a base em que colocamos aqui essas palavras. Quando você está com raiva, você não tem um histórico? Não tem uma história daquele ou daquela que lhe causou a raiva? Sim, claro. Esse histórico não é a memória de um experimentador que ainda continua presente, sentindo isso. Não é assim? Se ele está sentindo isso, ele está vivo ou ele está morto? Está vivo, não é isso? Então, esse experimentador, ele está vivo na sua dor. E essa sua dor não está atrelada a essas lembranças? Isso tem algo a ver com o outro? Ou aqui nesse instante, é algo diretamente ligado a esse experimentador que ainda continua na experiência da dor? Não é assim? Então há uma separação entre esse que está na experiência da dor e a dor. Há uma separação entre essa lembrança, essa experiência da dor e esse na dor.
Nós estamos lidando com um único fenômeno. E o que isso tem a ver com o outro? Absolutamente nada. O outro está curtindo sua vida, está vivendo sua vida, também dentro da sua particular história. E aqui está você, nesta condição, nesta posição de sofrimento. Quando você vem e pergunta, como me livrar do sofrimento? Para a grande maioria das pessoas, isso é visto até como uma impossibilidade, uma vida livre de sofrimento. Para algumas pessoas, a felicidade são momentos felizes, porque é impossível a felicidade. Ou a ideia que se faz de felicidade são de momentos felizes. Então não se sabe o que é felicidade, como também não se sabe o que é o sofrimento. Então, para a maioria das pessoas, sofrer é assim mesmo. O que eu tenho dito aqui é que o sofrimento faz parte desta particular vida desse eu, desta consciência pessoal, desse experimentador. Porque ele vive de memórias, ele vive de registros que não se concluíram. Nós não permitimos que cada experiência se conclua, que cada momento termine. Nós estamos dando continuidade a esse elemento em nós que vive de experiências, sendo experimentador. Então, nós estamos fazendo constantemente a manutenção da continuidade de um elemento presente, sendo experimentador de situações que não se concluíram. Então, quando você está com raiva de alguém, e isso aconteceu há 2 semanas atrás, ou há 2 horas atrás, ou há 20 minutos atrás, ou há 2 minutos atrás, isso é você. Não tem nada a ver com ele ou ela. É uma condição psíquica, psicológica, que não se concluiu. A complicação aqui reside no fato de que isso está lhe dando identidade. Essa identidade é esse eu, é esse mim, é esse ego. Essa é a presença do experimentador. Nós fomos educados dentro desse modelo de mundo, de vida, para viver assim. Isso faz parte dessa estrutura de consciência pessoal, que é essa mente que nós temos. Que tenho chamado aqui de mente programada, mente condicionada. É assim que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, afirmando constantemente alguém que não permite que a vida seja como ela é. Então, existe alguém aqui firmando a ideia de que a vida deve ser como eu espero que ela seja, como eu desejo que ela seja, como eu quero. Todo esse comportamento, ele é isolacionista, pessoal, naturalmente egocêntrico. Porque temos nessas falas, são inúmeras falas, colocado para vocês que a pessoa é o problema. Porque a pessoa é essa condição. Por outro lado, estamos também dizendo para você, não há qualquer pessoa, a não ser que estejamos constantemente sustentando esse experimentador, que vive fazendo essas escolhas. As pessoas precisam ser como eu quero, precisam atender o que eu espero delas. Elas precisam me dar o que aguardo que elas me deem. Enquanto isso se sustenta, a identidade do eu permanece. Aqui estamos com você investigando o que é a vida, a beleza da vida. É como a vida é, e não como eu desejo que a vida seja.
como eu espero que a vida seja. A chave para uma real vida livre de problemas, de sofrimento. Então, será possível realmente? Eu digo que sim. Se você vem e pergunta como me livrar do sofrimento, você não pode, como pessoa, mas tendo ciência da ilusão de se sustentar como uma pessoa dentro de uma experiência, guardando isso, se isso é visto, essa pessoa se dissolve. Você não precisa sustentar a pessoa. Não sustente uma identidade presente. Quando você olha para um rio, ele é fluido. Quando você olha para um bloco de gelo, ali também está presente a água, mas ela está parada. E se aquele bloco de gelo, quando se congelou, havia naquela água alguma coisa, está lá dentro daquele bloco, aquela dada coisa. A água não está fluida, ela não está limpa, ela não está fluindo. O sentido do eu presente, do ego, desta pessoa, é alguém como um bloco de gelo. E tem coisas dentro desse bloco, nessas águas paradas, congeladas. Quando você vem e pergunta o que é esse estado livre do sofrimento, como me livrar desse sofrimento? Se livre desse bloco de gelo. Se livre dessa estrutura. Tome ciência dessa estrutura. É a ciência desse eu. O fim desse elemento que se sustenta nessa qualidade de continuidade de experiência a partir do experimentador. A vida, como esse rio, é para o experimentar e não para o experimentador. Você se vê como alguém se relacionando com outros que também são pessoas. Assim, a ideia é alguém para desfrutar, para experimentar, para extrair das relações experiências. Experiências que, por sua vez, não se concluem. Sejam elas aprazíveis ou ruins, boas ou más. Quando soltamos a ilusão do eu, a ilusão da pessoa, abandonamos a ideia que temos do outro, porque abandonamos a ideia que fazemos sobre nós mesmos. É a ideia que você tem sobre quem é você, sobre o que você merece ou não, sobre o que você viveu ou não com ele ou ela, que está dando essa base de uma identidade aí que é o experimentador, que está vivendo nessa relação em separação, nessa separação, nesse isolacionismo e, portanto, infeliz, com problemas e sofrendo. Nunca nos disseram isso. Nunca nos disseram que a vida ela é possível sem o eu, sem esse mim, sem essa consciência pessoal, sem essa mente condicionada, sem essa estrutura de experimentador. Nunca nos disseram que a vida é possível na relação com o outro, sendo o outro a vida e não uma pessoa. E não alguém. Alguém de quem eu espero alguma coisa. Preciso
de alguma coisa, aguardo alguma coisa. Por que as nossas relações humanas são tão complicadas? Porque você não tem a liberdade, você não tem a inteligência, você não tem o contato com a vida sem esse fundo desse alguém tão necessitado, tão carente. Isso faz algum sentido ou não faz sentido? É nessa liberdade de ser, sem qualquer ideia de alcançar algo, de encontrar algo, que reside essa inteligência, que reside a presença de algo fora da mente egóica, fora dessa mente condicionada, fora desse fundo psicológico que é essa entidade ou ilusória entidade, que é a pessoa, que é o mim. Aqui há algo presente além de tudo isso, que se revela quando a mente, o coração, este ser, esse contato com a vida, não é mais o contato a partir desse condicionamento, desta mente condicionada, desta consciência pessoal, dessa ideia ilusória de consciência individual. Quando tudo isso é solto, quando tudo isso se desfaz, algo novo está presente. Trabalhar de verdade isso, o seu contato com a vida acontecendo, sem a ideia de alguém, é a presença da meditação. Portanto, o que é meditação? Qual é a verdade da meditação? É o seu contato com o momento, é o seu contato com o outro, é o seu contato consigo mesmo. Sem essa sustentação de memória, de história, do que eu preciso, do que eu mereço, do que ele representa para mim, ou precisa representar. Assim, esse contato com a vida, sem a validação de uma identidade, que é esse mim, revela algo além do conhecido, além da mente, além do movimento do pensamento. Então se revela a verdade divina, a verdade de Deus. A realidade sobre você é a realidade sobre o outro. Mas a imagem que o pensamento construiu em você, sobre quem você é, está falseando isso. Está lhe dando uma visão equivocada de tudo à sua volta. Soltar isso é se livrar desse bloco de gelo, onde há muita coisa congelada aí, e as águas não podem fluir. Essa é a mente presa ao modelo do tempo, ao modelo dessa estrutura psicológica, onde carregamos a separação entre esse eu e o não eu, entre eu e a vida, entre eu e Deus. Soltar isso é algo possível nessa vida, e fundamental, necessário e essencial para esta presença, para esta inteligência, para esta liberdade, para esta felicidade que a mente desconhece.
que a pessoa jamais irá acessar. E, no entanto, está aqui presente, como sendo a realidade deste ser, volto a dizer, sendo essa a realidade divina, a realidade de Deus. Ok? Então, o pensar é possível sem o eu. O falar é possível sem o eu. Os gestos são possíveis sem o eu. O sentimento é possível sem o eu. A emoção é possível sem o eu. O eu é esse elemento ilusório que quer controlar, que quer determinar, que conflita com a experiência.